Deixa eu pegar aqui. Foi ministrada a primeira aí, né? Nós já começamos da segunda, na sequência, mas tudo bem. Vai ter matéria aí, que nós vamos antecipar ela. Próxima matéria, nós vamos falar sobre a visão da nossa igreja, né? Que é a visão da igreja em células. Visão e prática da igreja em célula. Muitas pessoas, quem aqui já ouviu alguém dizer que não gosta de célula? Alguém já ouviu alguém dizer que não gosta de células? Você já ouviu? Né? Existem várias razões disso, do porquê as pessoas não gostam de uma igreja em célula, ou de reuniões de células, né? Ou dessa visão de igreja em célula. Existem várias razões, mas tem uma que nos chama a atenção muito, é uma das razões, né? Não é a única, mas é uma das razões do porquê as pessoas não gostam de uma igreja em célula ou de uma reunião em células. Uma das razões, irmãos, e para mim é a principal delas, tá? É porque a visão da igreja em célula, ela nos tira do comodismo. Tá? Tem muita gente, muito crente, que quer chegar na igreja e ele não quer ser incomodado com nada. É ou não é? Eles querem ficar na deles, não querem falar nada, não querem contribuir com a edificação do corpo, não querem fazer nada. E na célula, nós somos desafiados a sair dessa condição. Amém? Na visão da igreja em célula, nós somos desafiados na nossa alma mesmo, no nosso ser, a fazer alguma coisa em prol da edificação do corpo de Cristo. Né? Porque na visão da igreja em célula, nós estamos aqui envolvidos para transformar você, cada pessoa, em um líder. Eu estava até compartilhando com a minha filha, quando a gente vinha para cá, que quando o pessoal vai separar um cachorro para ser um policial, um cão policial, quando uma ninhada nasce, por exemplo, de 10 cachorros, você sabia que não são todos que são escolhidos para serem um cão policial? Sabia disso? E qual é o critério que eles usam para escolher? E na verdade só vai ter um no meio deles que vai ser escolhido como cão policial. Um cão para ser um cão policial. Quem sabia disso? Quem não sabia? Pois é. Agora, por que somente um cachorro de uma ninhada de 10 vai ser escolhido? Porque numa ninhada de 10 cachorros, só um, e eles vão observar quais dos cachorros, só um vai nascer com aquele de líder. Entendeu? Só um vai ter a característica, né? Eles vão estar observando o comportamento dele no meio dos 10 irmãos, mas só um vai realmente apontar como líder. Ele nasce como líder. Ele nasceu para liderar. Quando eles observam aquele que se destacou como líder no meio da ninhada, separam ele, aquele ali vai ser treinado para ser um policial, um cão policial. Interessante, né? Amém? E nós? Como que é no meio dos filhos de Deus? Quem aqui acha que não nasceu para ser líder? Quem aqui acha? Que não, pastor, eu acho que eu não nasci muito para ser líder. Né? Porque, vamos falar do âmbito natural, tá, gente? Do âmbito natural da coisa. Existem pessoas que não nasceram para liderar. É ou não é? Existem pessoas que não nasceram para ser líderes, isso é verdade. Né? Eles não têm vocação nenhuma para ser líder. Mas tem uma coisa importante quando nós nascemos de novo. Quando um filho de Deus, quando uma pessoa do mundo nasce de novo, ela pode não ter nenhuma característica de liderança, mas dentro dela, no espírito dela, tem uma vida que é uma vida de um líder. Amém? Que é uma vida de líder. É uma vida que serve. A vida de Deus que está dentro de nós, irmãos, é uma vida que serve. É uma vida de serviço. Nós precisamos entender isso. E uma vez que nós recebemos essa vida e vivemos por meio dessa vida,
A vida de Deus, a natureza de Deus que está no nosso espírito, que está em nós, ela é sim uma vida que tem todas as características de uma vida líder e que lidera. O Espírito de Deus está dentro de nós, e o Espírito que está dentro de nós é um espírito de liderança. Amém? Por isso que nós dizemos que todos os filhos de Deus, todos, podem ser líderes. Podem liderar, podem, amém, gente? Eles têm a capacidade dentro deles para se tornarem líderes de multidões. Não de maneira natural. Porque tem gente, tem irmão, tem irmã, que não tem vocação nenhuma para liderança. Mas quando eles começam a viver por meio da vida de Deus, essa vida de Deus que vai fluir por meio dele, é uma vida que lidera. Amém? É uma vida de liderança. Por isso que a grande comissão dada pelo Senhor no Monte das Oliveiras, ali quando ele foi assunto aos céus, ela foi dada para quantas pessoas? Quantas pessoas viram o Senhor sendo assunto até os céus? 500 pessoas. O apóstolo Paulo fala que na época dele ainda ali, quando ele já estava já experiente na obra do ministério, ele dizia, a maioria ainda vive entre nós, mas muitos já dormiram. Mas quando o Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, perto a ser assunto aos céus, né, da sua ascensão aos céus, irmãos, ele liberou uma palavra de liderança. E não foi para um grupo de discípulos apenas. Não foi apenas para 12, para os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Não foi. Na verdade, a palavra que o Senhor liberou ali envolvia nada menos, nada mais do que 500 pessoas. E o Senhor não fez acepção de ninguém. E a grande comissão é sim uma comissão para liderar. É uma comissão de liderança. Quando ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide fazei discípulos, foi isso que ele disse, né? Ide fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco. Olha só, ele estaria com essas pessoas. Talvez essas pessoas, a maioria delas, irmãos, tinha sua autoestima baixa. Talvez eles poderiam dizer assim, como que eu poderei ser líder? E o Senhor Jesus responde a maneira pela qual eles vão poder discipular, fazer discípulos entre as nações. Ele disse, eis que eu estarei com vocês. Amém? Antes disso ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Amém, gente? Nós vamos ver sobre a questão de autoridade, né? Portanto, ide. Então é Ele que nos comissiona, e Ele comissionou a cada um de nós. Então não é propósito de Deus que nenhum dos seus filhos vivam uma vida cristã passiva, só recebendo, só consumindo, né? Só o vem a mim. Deus não quer isso para nós, Deus não quer isso para você. A grande comissão de Deus é, ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente entender essa questão da grande comissão, que ela não depende do nosso ser natural, o nosso chamado não depende da nossa condição natural, daquilo que nós somos em nós mesmos quando nascemos, no nosso ser natural, na nossa alma corrompida, caída, né? Na nossa natureza em si mesmo. Quando a gente entender que não depende de nós mesmos, em nós mesmos, aí a coisa muda. Aí tudo fica muito diferente. Amém, gente?
Basta a gente entender esse princípio importante, fundamental, que não depende de nós, mas que a palavra já foi liberada, a comissão já foi dada, já foi liberada para cada um de nós. E essa é uma das razões porque muitas pessoas não gostam de igreja em célula. Porque a igreja em célula, ela faz esse desafio para você. Desafio para cada um dos irmãos, para servir ao Senhor na obra do ministério, no apacentamento dos irmãos, no discipulado da igreja, dos irmãos, dos novos crentes, para levar os irmãos à maturidade, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É um desafio para uma irmã como a Jéssica Gentil, por exemplo, né? É um desafio para cada... Por que eu usei ela, né? É porque ela é uma irmã que, às vezes, a gente olhando assim para ela, a gente pensa assim, será que essa irmã pode liderar? Pode. Amém? Pode, e ela é desafiada a isso. Para fazer isso não nela mesma, mas na autoridade que Deus deu. Que Deus concedeu para que a gente vá e faça. Deus nos comissionou, Deus te comissionou. Então tem muita gente que não gosta desse desafio, que não gosta de estar numa célula, porque numa célula você é desafiado a falar, você é desafiado a compartilhar a palavra, você também será desafiado a cuidar de outra pessoa. Por isso que tem muita gente que não quer, que não gosta, porque ela não quer se envolver completamente com o reino de Deus, com a obra de Deus. Então a visão da igreja em célula é uma obra de desafio que vai fazer com que a gente saia do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, né? E até mesmo passe a entrar numa esfera de sofrimento, porque envolver com a obra de Deus tem o seu sofrimento, é ou não é? Na verdade é mais sofrimento do que glória. A glória virá depois. Amém? A glória vem depois. É mais sofrimento do que glória. Quando eu fui desafiado, irmãos, na verdade, quando eu acordei para a liderança, já me enfiaram, né? Já me colocaram na frente de uma obra, de uma igreja, né? E eu fui para essa obra 2 meses antes de eu casar. Eu achei a coisa tão complicada, porque me tirou de tanta coisa bacana que eu fazia na vida, que eu queria. Eu tive que renunciar a tanta coisa, renunciar a minha vida, a minha alma. E para complicar, eu ainda casei, né? Porque casamento é outra coisa. Quando você casa, irmão, aí que você vai descobrir o que é casamento, viu, Alisson? Você não sabe o que é casamento, irmão. Você está preparando para casar, mas você não sabe o que é casamento. Só sabe o que é casamento quem casa. Quando você é solteiro, você tem uma ideia do que é casamento. Mas só sabe o que é o casamento quem casa. Falando assim, às vezes você pensa que eu estou desprezando uma vida de casado, né? Não é que eu estou desprezando. É porque, a princípio, uma vida de casamento trata com a nossa alma. Trata com essa liberdade toda que a gente tem de vida de solteiro, né? Dessa vida egoísta, que a gente só pensa em nós mesmos, né? É ou não é? E para variar, eu encarei o pastorado de uma igreja junto com o casamento ao mesmo tempo. Porque igreja também é isso. Igreja também é sofrimento, igreja também é renúncia, a obra também é renúncia. E quantas são as pessoas que estão dispostas a renunciar? Quantas são as pessoas que estão dispostas a pagar o preço? Quantas são as pessoas que estão dispostas a abandonar coisas, a abandonar hobbies, a abandonar, né, tantas coisas bacanas que eles gostariam de fazer, né? Quando eu me casei e logo encarei a obra, irmãos, eu era um jovem solteiro de 22 anos de idade, sem pai, sem mãe, sem ninguém para dar satisfação, que vivia até 2 horas da manhã, com os amigos, estourando pipoca e bebendo chimarrão na casa dos outros. Quando precisava arrumar dinheiro para pagar aluguel, aí ia trabalhar, né? Uma vida livre, uma vida sem comprometimento, uma vida... Aí, de repente, eu me entro numa situação em que eu tenho que ministrar a uma igreja e casei. São 2 coisas que tratam com a gente, né? Que tratam com o nosso ser. Mas são 2 coisas igualmente abençoadoras para as nossas vidas. Amém? 2 coisas igualmente abençoadoras para nós. Hoje eu não largo da minha esposa, nem ela querendo.
apesar de que ela não quer. Não largo de jeito nenhum. Hoje eu não troco minha vida de casado por aquela liberdade que eu tinha antes, não troco não. Amém? E hoje também eu não troco a minha vida da igreja, né, a minha responsabilidade que eu tenho na igreja, por aquela vida que eu tinha antigamente. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu aprendi que a minha satisfação não está mais nas coisas do mundo. É como Jesus falou, né? A minha comida, quer dizer, aquilo que me sustenta e me satisfaz, é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Amém? Então essas duas coisas vêm tratar com a gente. A visão da igreja em célula, ela vai tratar com a gente. Ela vai tratar conosco, que Deus precisa de nós. Deus, Ele precisa de cada um de nós, porque um dia Ele fez uma promessa, em Mateus capítulo 16, Ele disse assim, ó: eu edificarei a minha igreja. Ele disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. Mas lá em Efésios capítulo 4, verso 12, mostra que a edificação da igreja, ela é por meio dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres e tal. Mas como assim? Sim, Mateus 16 diz, ele diz que ele mesmo, ele diz, eu mesmo edificarei a minha igreja. Mas lá em Efésios capítulo 4, verso 12, diz que a igreja é edificada por meio dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, tal, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, tal, a edificação, né, do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, é ou não é? Mas preste atenção nisso, irmão, não existe nenhuma contradição nisso. Não existe nenhuma incoerência na palavra de Deus, nenhuma contradição na palavra de Deus. Na verdade, é o Senhor mesmo, é Ele mesmo que edifica a sua igreja por meio de cada um dos seus membros, dos homens dons que são levantados para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Ele mesmo edifica a sua igreja por meio de cada um dos seus membros, dos membros do corpo de Cristo. Amém? Então todos nós somos membros do corpo de Cristo, chamados para o cumprimento de um propósito. Somos membros de um grande corpo, o corpo místico de Cristo Jesus, nosso Senhor. E como membros desse corpo, cada um de nós temos uma função. Amém? Cada um de nós temos uma função importante para a edificação do corpo de Cristo. Então o chamado é assim para todos nós. É para todo o corpo de Cristo. É para cada membro do corpo de Cristo. Então diga aí com intrepidez no coração, fala comigo, diga, eu fui chamado e comissionado para ir e dar fruto, e que o meu fruto permaneça. Dar fruto, irmão, presta atenção, dar fruto é ganhar a alma. E fazer o fruto permanecer é discipulado. Amém? Dar fruto é ganhar a alma. Fazer o fruto permanecer é discipulado. É cuidado. É apacentamento. Esse é o propósito de Deus para conosco. Então, a visão, o propósito, na verdade, esse treinamento aqui da visão de igreja em células, né? Tem aqui, na verdade, essa apostila que nós criamos aqui, a respeito da visão da igreja em célula, ela é muito autodidata, ela é muito detalhada. Então, eu desafio os irmãos a ler cada sentença que está escrita aí, tá? Nós vamos passar por cima de muita coisa aqui, para a gente poder, aqui, só nessa matéria aqui tem 8 capítulos, e eu tenho 6 aulas para ministrar para vocês. Então, nós vamos passar por cima de muita coisa, tá? Mas você tem aí todas as informações para te guiar, para te orientar, para fazer de você um líder, para fazer com que você desenvolva essa sua liderança. Essa liderança que já está dentro de você, que Deus já colocou dentro de você. Não importa se você não nasceu com timbre de líder, não importa. De maneira natural, você pode não se sentir líder. E o diabo aproveita justamente esses irmãos que sabem, porque tem irmão que se conhece, ele sabe que ele não foi chamado para isso, né?
Mas o diabo aproveita essa própria oportunidade para dizer no coração dessas pessoas isso. Não, você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Você não foi chamado para isso. Olha para você. Você não tem condições disso. Mas aqueles que respondem ao chamado, o Senhor capacita. Então, esse treinamento, ele tem como propósito isso: levar cada membro da igreja à compreensão do que é o projeto de Deus sobre a terra. Amém? Existe um projeto, irmãos. Deus tem um projeto. Deus tem um desejo, que na sua palavra é chamado de economia, ou plano, ou gerenciamento. Deus tem um desejo para com toda a sua igreja, todo o seu corpo. Amém? Levar cada membro do corpo de Cristo à plena maturidade, a serem transformados em vida, na própria imagem do Senhor. Esse é o alvo supremo de um discipulado. Esse é o alvo supremo de uma igreja. Se a igreja está buscando outras coisas que não tem isso como alvo, ele pode ter outras ferramentas e outras coisas, mas todas as coisas que a igreja faz, ela tem que atingir esse alvo. Amém? Produzir o edifício de Deus. Então Deus tem um plano. Deus tem um projeto nessa terra. Deus não está aí, sem saber o que, com essa bagunça toda que está o cristianismo, aí, aparente bagunça, mas na mão de Deus está tudo sob controle. Amém? Porque Ele tem um projeto, Ele tem um alvo, e Ele está nos dando visão e clareza para esse propósito, está nos levantando para esse propósito. Estou feliz demais por ver mais ou menos 30 pessoas aqui hoje. Feliz, né, Emerson? Estamos felizes, né? Eu falo pelo Emerson porque ele deve estar feliz também, né? Teus irmãos aqui. Porque isso, meus amados irmãos, Deus reservou esse momento para você, esse momento para nós, para te mostrar esse caminho, amém? Falar para você que Ele tem um projeto, que você está inserido dentro desse projeto. Deus tem um caminho para você. Então, fazer de cada discípulo de Jesus e membro da igreja a discipular outros e a liderar pelo menos uma célula, a ser um pastor de uma célula, um líder de um grupo, amém? De um grupo de pessoas, que na verdade nós falamos aqui, pelo menos uma célula, mas depois que você entende o projeto de Deus e caminha nessa visão espiritual, nessa capacitação espiritual, jamais você vai ser líder de apenas uma célula. Amém? Deus chamou para coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse propósito desse treinamento também é fornecer ferramentas e subsídios para que os antigos e novos líderes de célula realizem com sucesso e eficiência o seu trabalho. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, verso 12, né? É que o seu serviço, ele precisa ser aperfeiçoado. Amém? E quem que Deus vai usar para aperfeiçoar o seu ministério? Quem que Deus vai usar para te treinar? Nesse aperfeiçoamento, fala de treinamento. Quem que Deus vai usar? Deus vai usar os pastores. Amém? Outros líderes. A função dos líderes na igreja é essa. É de treinar você, é de aperfeiçoar você para o desempenho do seu serviço. Para que toda a igreja, quando todos os irmãos estiverem servindo, quando todos forem líderes, quando todos saírem da sua condição passiva, quando todos pararem de olhar para a sua condição natural, para a sua timidez, para a sua capacidade, quando todos pararem de olhar para si e começarem a olhar para a capacitação de Deus, que é o Espírito que está dentro de você, né? Aí Deus vai começar a ter caminho para alcançar o seu projeto. Mas quando todos começam a se esquivar, né? A dizer assim, não é comigo, isso aí é com a Sheila, é com a Adriana, é com a Kelly, é com o Wellington, mas comigo não. Quando todos pararem de se esquivar, Deus vai ter caminho para cumprir o seu projeto. Amém? Eu creio, meus irmãos, eu creio que o propósito de Deus já era para ter avançado, está anos-luz na frente. Amém? Quem crê nisso? Mas por que o Senhor teve que abandonar gerações?
Porque teve geração, irmão, que não entendeu o projeto do Senhor. Você acredita nisso? Você acredita que teve geração passada nossa que não entenderam o projeto de Deus para a edificação do corpo de Cristo? Teve geração que Deus esperou ela passar, para levantar uma nova geração, para levantar um novo povo que entendeu isso. Então eu falo para você nessa noite, não deixe Deus ter que levantar outra pessoa no seu lugar. Amém? Não permita isso. Não permita, isso é triste demais. É ou não é? Isso é triste demais. Irmão, acredito que no decorrer da história, gerações foram deixadas para trás. Deus olhou para tal geração e falou, essa não pode cumprir o meu propósito. Então o Senhor esperou que elas passassem, para levantar uma nova geração, para levantar um novo povo. Eu acredito que isso tenha acontecido no decorrer da história da igreja. Amém? Mas eu louvo ao Senhor que nessa era final, Deus está levantando uma nova geração. Uma nova geração que entende o projeto, que entende o propósito. Amém? E nós estamos aqui para te mostrar esse caminho. Nós estamos aqui para te aperfeiçoar. Nós estamos aqui para desenvolver o seu ministério. Na verdade, quem vai te capacitar é Deus, mas Ele vai nos usar para isso. Amém? Deus vai usar o irmão Hélito que ministrou, vai usar o Nezão, vai usar outros... É o Hélito mesmo, né? Vai usar outros irmãos que vão estar ministrando aqui nesses dias para o seu aperfeiçoamento. Amém? Quem acredita nisso? Amém. Glória a Deus. E também garantir o pastoreio de todos os membros da igreja, através de muitos apacentadores, especialmente treinados com essa finalidade. E promover o sacerdócio real e o exercício dos dons por parte de todos os santos. Sacerdócio real, irmão. Sacerdócio também universal, né? A Bíblia diz que nós fomos constituídos sacerdotes de Deus. Sacerdote, ele faz duas coisas. Alguém sabe qual é a função primária, duas funções principais de um sacerdote? Levar Deus aos homens e os homens a Deus. Meu filho sabe disso porque ele ouviu muito já, né? É verdade. Um sacerdote, ele tem como função levar os homens a Deus e trazer Deus aos homens. Amém? Na época do Velho Testamento, em Êxodo, né? A intenção de Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, irmão, a intenção de Deus era que toda a nação fosse sacerdotes. Esse era o objetivo de Deus, era o desejo do coração de Deus para o seu povo, para a nação de Israel. Olha que coisa interessante, né? Toda uma nação de sacerdotes. Quando o povo saiu do Egito, quantas pessoas eram aproximadamente? 1.200.000 pessoas aproximadamente. Imagina, meu querido, 1.200.000 sacerdotes de Deus, conduzindo os homens a Deus e trazendo Deus aos homens. Deus teria então cumprido o seu propósito para com a nação de Israel. Qual que era o propósito de Deus para com a nação de Israel? Era que por meio da nação de Israel, Deus viesse a alcançar todas as demais nações da terra. Amém? Deus tinha esse projeto com o seu povo Israel, né? Mas por causa do pecado daquela nação ali, no pé do Monte Sinai, quando Moisés ficou 40 dias no deserto, ou lá no monte, né? No Monte Sinai, na presença de Deus, 40 dias sem comer, sem beber, na glória, mergulhado dentro da fumaça, dentro da glória Shekinah de Deus. Ficou 40 dias, no final dos 40 dias, meus irmãos, o povo se rebelou contra Deus. Não sabemos o que foi feito desse Moisés. Vamos levantar outro líder, vamos levantar um Deus, um ídolo, e falar que esse ídolo foi aquele que nos tirou do Egito, e vamos voltar para lá. Olha que incoerência, né? O ídolo que nos tirou do Egito, que vai nos conduzir de volta.
Por causa desse pecado, meu querido, da nação de Israel, de todos os filhos de Israel ali, quando Moisés desceu do monte, Moisés viu toda aquela situação, aquela dança, porque eles fizeram o bezerro de ouro ali, estavam cultuando, adorando, né? O bezerro de ouro. Moisés então perguntou ali naquele exato momento, né? Quem é do Senhor, fique do meu lado. Apenas uma tribo ficou do lado do Senhor, a tribo de Levi, os levitas, né? O Senhor então, ele muda ali na sua soberania, ele muda todo o propósito para com a nação de Israel. Na sua onisciência ele sabe que fim daria tudo aquilo, né? Mas o Senhor, ele então separa apenas uma tribo, que por meio dessa tribo, e só essa tribo poderia agora servir ao Senhor. Todos os demais poderiam se aproximar de Deus por meio dos sacerdotes. Eles não poderiam oferecer sacrifícios a Deus. Eles não poderiam se aproximar mais de Deus. Não poderiam. Tá? Agora era somente uma tribo. E sacerdote mesmo, sumo sacerdote, teria que vir de uma família dessa tribo. A família de Arão. Que era a família do sumo sacerdote, né? Amém? Então o sacerdote foi entregue a apenas uma tribo e não todo o povo. Mas essa condição, meus irmãos, foi restaurada na cruz do Calvário. Essa condição ali na cruz foi restaurada. Todos os filhos de Deus agora são sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos os filhos de Deus têm a capacidade dada por Deus de levar os homens a Deus e trazer Deus aos homens. Amém? Todo filho de Deus, o menor deles. Olha a importância que Deus dá ao menor dos filhos de Deus hoje. Né? Você se considera pequeno? Você se considera pequeno no reino de Deus? A palavra de Deus diz que você é maior que João Batista. E a Bíblia diz qual é o testemunho de Deus a respeito de João Batista. O testemunho de Deus a respeito de João Batista é esse, ó. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Isso na dispensação passada, né? Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas ele faz uma declaração surpreendente, que nos surpreende. Fala assim, ó: mas o menor no reino de Deus, quer dizer, nessa nova dispensação, na era da igreja, o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Amém? Você pode glorificar a Deus por causa disso? Amém? O menor é maior do que João Batista. O menor dos filhos de Deus hoje é maior que João. É maior do que aquele profeta, que dentre os nascidos de mulher não teve ninguém maior que ele. E isso coloca João Batista maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que todos os profetas do Velho Testamento. Amém? Mas o menor hoje é maior que João. Por quê? Porque hoje essa condição, meu querido, de sacerdote foi restaurada. Deus restaurou essa condição. E essa condição é uma condição de grande responsabilidade para nós. Tanto de responsabilidade quanto de privilégio. Né? É uma condição privilegiada que Deus nos dá. E uma condição também de grande responsabilidade para nós, como sacerdotes de Deus. Hoje nós não precisamos mais de um mediador para nós nos aproximarmos de Deus. Não existe mais um mediador. Existe sim condições iguais de todos nós nos aproximarmos de Deus, termos comunhão com Deus, levarmos as pessoas a Deus e trazer Deus para as pessoas. Amém? Essa é a nossa realidade. Essa é sim a nossa condição hoje. Ela foi restaurada e é chamado de o sacerdócio universal. A posição de sacerdote hoje, ela está repousa sobre os ombros de cada membro do corpo de Cristo. Eu não posso e não dou conta, como pastor dessa igreja local, de apacentar a média que se coloca aí. É que cada pastor, ele pode cuidar, cada líder, ele pode cuidar de maneira efetiva de 80 pessoas. Ele dá conta. Mas a partir disso ele já não dá conta. Ele perde as rédeas, ele perde a direção. Ele não dá conta, ele não tem como. Amém? Não tem jeito. Por isso que agora o Senhor precisa que todos os sacerdotes se levantem.
Porque um pastor só, numa igreja local, numa multidão, ele não dá conta de fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Você está entendendo o que é o propósito de Deus? Ele não dá conta. Por isso que ele precisa que os discípulos se levantam, que os sacerdotes se levantam no meio dos filhos de Deus, que vocês entendam esse propósito na igreja, no dia a dia da igreja, para que a vontade e o propósito de Deus se realize. E esse treinamento, ele vai nos mostrar isso. Nós não vamos ler cada sentença aqui não, tá? Nós não vamos ler, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, que você estudasse todo esse material na sua casa. Que você entrasse mesmo para dentro dele, tá? Para você ser ministrado, para você aprender a fazer coisas diferentes, para você aprender a sair da sua zona de conforto, para você aprender a entrar no sobrenatural, a entrar numa visão transcendente, numa visão ilimitada do poder de Deus. Porque quando nós entrarmos, irmãos, nessa condição ilimitada que o Senhor nos dá, nós vamos ter que procurar um salão maior, porque esse aqui não vai dar, entende? Nós vamos ter que partir para isso. Mas qual é a nossa deficiência hoje? É entender esse projeto de Deus. E entender que as células são importantes para o projeto de Deus. Tá? E lutar por ela. Lutar pelas células. É uma grande derrota na vida da igreja quando uma célula fecha. E nós experimentamos algumas derrotas de 3 meses para cá, né? É uma glória quando uma célula abre. Mas é uma tristeza terrível quando uma célula fecha. E nós vamos lutar, irmãos, continuar lutando. Só que nós precisamos de todos os irmãos se empenhando, lutando para o cumprimento desse propósito, desse projeto. Amém? Aqui nós temos o que é uma célula, tal. Todo mundo já sabe o que é uma célula aqui, é ou não é? É um grupo, a gente fala célula por causa do corpo humano. Tem muitos termos que nós usamos, irmão. Tem muita gente que fala assim, ó. Muita gente que fala assim, presta atenção. Eu não creio em célula, porque a palavra célula não está na Bíblia. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu não acredito em célula, não gosto de célula, porque a palavra célula não tem na Bíblia. Você concorda que a palavra célula não existe na Bíblia? Eu nunca vi, não. Hã? Não? Você nunca viu na Bíblia? Essa questão da célula na Bíblia, você nunca viu? Não, célula. Você nunca viu isso na Bíblia? É verdade, não tem. Nem que você lembra. Não tem. Né? É igual, meus queridos, tem muitos termos que a gente usa que não tem na Bíblia. Fala um termo aí, vocês não. Fala um termo aí que a gente usa, que as igrejas usam e não tem na Bíblia. Hã? Não, eu falo termos que nós usamos que não existe na Bíblia. Eu vou falar um aqui clássico, né? Missão. A gente fala-se muito sobre missões. Essa palavra missão não existe na Bíblia. A palavra trindade, nós não falamos muito sobre trindade, a trindade divina, Deus triuno. A palavra trindade não existe na Bíblia. Mas o princípio está lá. Amém? Amém. O princípio está lá. Tá bom? Amém? Então tem muita coisa que a gente usa, termos hoje, que não está na Bíblia, mas o princípio está lá. Nós não usamos o termo trindade, mas o princípio da trindade está em toda a Bíblia. Deus é um, mas o seu pronome é nós. Quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus é um, mas o seu pronome é nós. Então é triuno, Deus triuno. Amém? Triuno, 3 em 1. Tá? O termo missão não existe na Bíblia, mas a obra missionária está lá. Por isso que a gente fala fazer missão, porque a obra missionária está na Bíblia. Né? As viagens missionárias estão na Bíblia. Apóstolos sendo enviados com uma missão, com um propósito. Por isso que nós usamos o termo missão. Célula também, o termo célula não está na Bíblia. Não existe esse termo na Bíblia, mas o princípio celular está na Bíblia. O princípio da célula está na Bíblia. Por quê? Primeiramente, a igreja é chamada de corpo de Cristo, um corpo. Amém? Ela é um corpo. Um corpo onde nós somos membros desse corpo. Um corpo é formado por membros. Mas qual é a menor partícula de um corpo humano? Célula.
é a menor partícula de um corpo humano. Então, partindo desse princípio, nós vemos que existe a unidade de apacentamento, a unidade de cuidado, a menor partícula do corpo de Cristo é uma célula também. Amém? É uma célula, é a menor partícula. É aquilo que nós chamamos de grupos pequenos. Eu até coloquei aqui na apostila que a definição, né? Que uma célula é um grupo constituído de 5 a 12 pessoas. Não pode ser um grupo grande, porque senão não é uma célula, já é um membro, né? Amém? Não é? Muitas células, milhares de células reunidas já não é uma célula, é um membro já, vamos dizer assim, né? Porque os membros são formados por pequenas células, né? Amém? Mas nós, partindo desse princípio, a gente colocou aqui que uma célula é um grupo constituído de 5 a 12 pessoas. Forma-se uma célula. Uma célula onde ali nós vamos tratar sobre o que acontece numa célula então. Amém? E o ideal é que essa célula não ultrapasse 12 membros, 12 pessoas. Então, quando a sua célula atingir 12, né, ou mais, por exemplo, 12 pessoas firmes, fixas, consolidadas, tal, aí ela tem que, começar de novo, porque as células, elas se multiplicam do corpo humano, elas se multiplicam, e a partir, novas células surgem, vão surgindo, amém? Vão surgindo e tal, já estão falando que está acabando meu tempo aí já, tá? 5 minutos? 8 minutos? Beleza, tem 8 minutos só, tá? Então as células do corpo humano, elas se multiplicam. As células do corpo de Cristo também, elas devem se multiplicar. É importante a multiplicação do corpo de Cristo. Uma célula que não se multiplica é uma célula doente. Amém? Agora é importante a gente entender uma coisa, irmãos. Deus quer nos sarar, a todos nós. Amém? Deus quer sarar o seu corpo. Deus quer sarar o seu corpo. E para que o nosso corpo seja sarado, as nossas células precisam ser saradas. Amém? Essas células precisam estar sadias, né? Um corpo sadio é formado de células sadias. Então, se não temos células sadias, o corpo também não é sadio. Se as nossas células não funcionam no meio da semana, as nossas reuniões de domingo também não vão funcionar. Tá? Porque a reunião grande do corpo é resultado da saúde da célula. Amém? Então, para que nós tenhamos as reuniões memoráveis no domingo, é necessário que no decorrer da semana, os pequenos grupos, né, estejam saudáveis. E é por causa disso que nós estamos aqui, amém? Para sermos sarados, ministrados, curados, termos visão. E o Senhor vai falar ao nosso coração no decorrer desses dias. Amém. Para sarar o nosso coração, para nos levar, para nos conduzir, de acordo com a sua vontade e propósito. Aqui tem o que não é uma célula, depois você lê isso, não quero comentar. Qualquer grupo com as seguintes características não é uma célula. Onde a célula se reúne, você já sabe que ela pode se reunir numa casa, mas não somente uma casa. Pode se abrir célula numa escola, na fábrica, no trabalho, em qualquer lugar pode se abrir uma célula, menos em um bar, numa danceteria, porque não tem jeito de ter uma célula lá. Amém? Mas em qualquer lugar pode se abrir uma célula. Agora, para encerrar, irmãos, eu só vou ler aqui com os irmãos a superioridade do modelo de célula sobre os modelos históricos. Tá na página 3 aí, tá bom? Eu vou só introduzir isso aqui, mas eu não vou terminar não, que eu quero pegar isso aqui bem, clarificar com os irmãos na semana que vem, tá? Mas vamos dar uma pincelada aqui rapidamente, então, em nome de Jesus. Preste atenção. Nós temos aí a perspectiva e o foco, né? Nós temos o tema, a igreja convencional e a igreja em célula. Então, nós vamos ver a diferença, a superioridade desse modelo de igreja em célula para a superioridade dos modelos históricos, né? Quem são os modelos históricos? São as igrejas históricas que já tem aí igrejas de 100 anos, né? No Brasil, né? Vamos dizer assim, a Assembleia de Deus fez mais de 100 anos, né? Tem igreja aí com mais ainda, tem igreja com 200 anos, que é o caso da presbiteriana, né? Então são igrejas históricas, tá? Qual que é a superioridade desse modelo? Que já não é tão novo assim, né?
mas existe uma superioridade. Vamos ver. Veja só. Perspectiva e foco. Na igreja convencional, o ponto focal é a congregação. Já na igreja em célula, o ponto focal é a célula. Amém? As células são importantes para nós. Elas são, na verdade, mais importantes do que todas as coisas, porque é na célula que a vida da igreja acontece de verdade. Amém, gente? É na célula que a edificação acontece de verdade. Não é que não exista edificação nas reuniões grandes, existe, tá? Mas é nas células que todos podem se juntar para se edificarem mutuamente, onde todos podem funcionar para isso. Então o ponto focal para nós é a célula. Amém? Outra coisa, as atividades. Veja só, numa igreja convencional, cultos litúrgicos semanais, né? Onde um pastor vai ministrar vários cultos no decorrer da semana. 3, 4, 5, tem igreja que é todo dia uma só pessoa ministrando ali de cima. Já na igreja em célula, é diariamente, de uns para com os outros, comunhão e serviço. Amém? Essa é a visão. Esse é o foco de uma igreja em célula. Presta atenção. Os deveres pastorais. Numa igreja convencional, dirigir os programas da igreja. Essa é a função do pastor numa igreja convencional. Já numa igreja em célula, equipar cada crente para que ele faça o trabalho do ministério. Essa é a tarefa primária do líder. Cadê? A tarefa primária do líder de baixo dos deveres pastorais. É verdade. Cadê? Deveres pastorais. Pregar bons sermões, fazer... tá aqui, eu pulei, irmãos. Pregar bons sermões, esses são os deveres pastorais numa igreja convencional. Pregar bons sermões, fazer casamento e enterro, festas ocasionais e muitas visitas. Esse é o papel de um pastor, né? Na igreja convencional. Já na igreja em célula, o foco, né? O ponto focal, é modelar a vida de outros crentes para que eles ministrem. Amém? Então, numa igreja em célula, se alguém morreu, não é só o pastor que tem que ir lá e dar um sermão fúnebre, não. Cada líder está equipado para isso, pode fazer. Numa igreja em célula, não é só o pastor que batiza, sabia? O tempo acabou. Numa igreja em célula, cada líder pode batizar. Sabia disso? Amém? Eu vou continuar isso aí na semana que vem, tá? Quer encerrar, Nenzão? Vem cá. Quer encerrar? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Amém.